Vamos lá. E só para complementar um pouquinho antes de te responder, né, Uhum. como o ecossistema das criptos ele se transforma e tudo mais, a Ethereum do ano passado para esse mudou o estilo de consenso da rede, né? E isso daí é papo para outro podcast, mas o ponto a Ethereum hoje tem um market cap, que é um valor de capitalização de mercado de 250 bilhões de dólares. Acredito eu que esse seja o valor muito maior do que empresas aqui no Brasil. Eu diria até que é maior que a B3, não sei, chutando aqui. Mas com certeza é maior do que a Petrobras. O ponto ela mudou esse consenso da rede sem cair. Mudou ali as regras, alguns parâmetros extremamente técnicos, sem a rede cair por um minuto. Quantas vezes a gente vê, às vezes, o Google caindo, às vezes o Twitter caindo, Facebook, ou mesmo a nossa internet aqui em casa e tal, é, claro, enfim, e não são nem uma fagulha de valor de mercado perto da Ethereum. Então, assim, essa tecnologia é muito forte, é muito grandiosa quando você observa essas mudanças acontecendo com bilhões de dólares alocados e sem ter uma queda de conexão. A rede conseguiu mudar de consenso, que é algo extremamente complexo, sem ter uma queda. Então, isso é muito interessante também para ser colocado aqui em pauta. Agora, em relação à possibilidade ou melhor, a, o upside, né, o alfa que o Bitcoin gera em portfólios, a gente fez inúmeros estudos na Convex de como que uma alocação de 1, 2 e 5% do Bitcoin pode trazer de retorno ajustado ao risco para um portfólio. E o que eu falo de retorno ajustado ao risco? Existem duas formas de você calcular o retorno ajustado ao risco: o Sharpe Ratio e o Sortino Ratio. Eu gosto bastante do Sortino porque ele leva em consideração o drawdown, ou seja, a volatilidade negativa do ativo, que vai muito do que o Wesley comentou lá no começo. E quando a gente observa essa alocação de 1, 2 e 5 em portfólios de Ray Dalio, em portfólios 60-40, que é o portfólio mais clássico do mercado financeiro tradicional, que seria o portfólio de 60% em ações e 40% em títulos, em bonds, alterando, aí são duas perspectivas. Se você observa o Bitcoin como um ativo de risco, você tira dos 60. Se você observa o Bitcoin como um título que vai te proteger e tudo mais, ou seja, um ativo mais conservador, você tira do 40. Tanto faz de qual lado você vai tirar os percentuais. Em ambos, o Bitcoin vai otimizar o retorno, vai otimizar o Sortino Ratio, ou seja, você vai ganhar mais sem afetar o seu drawdown e sem afetar a volatilidade da sua carteira. Então, essa questão de volatilidade, essa questão de risco, tudo depende do percentual que você coloca do Bitcoin na sua carteira. Isso é extremamente essencial. Quando as pessoas me perguntam, quanto que você acha que eu tenho que ter de Bitcoin? É uma pergunta muito ampla, porque quanto eu acho que eu tenho que ter de Bitcoin? É uma pergunta muito ampla, porque vai muito do perfil de risco da pessoa e vai muito da carteira dela. Então, o que eu geralmente costumo responder é para ela me passar a carteira dela, eu jogo essa simulação de um, 2 e 5 bitcoins, ou até mais, se a pessoa for um pouco mais arrojada, e eu mostro, ó, no cenário um você vai ter X% a mais de retorno frente a um drawdown, frente a um aumento da volatilidade, e assim sucessivamente. Mas em todos os portfólios que eu rodei, que são portfólios aí de gestores lendários, gestores que todo mundo coloca em um pedestal, Ray Dalio, qual mais que eu coloquei? David Swain, né? 6040, David Swain, É. obrigado. Vários portfólios, todos eles, se tivessem colocado Bitcoin, e detalhe, eu não fui desonesto de ter pego o Bitcoin desde o começo. Eu peguei o Bitcoin de 2020, antes do Covid crash,
porque eu poderia pegar ali no Covid Crash. Então, eu não quis criar viés no meu estudo, então eu peguei um pouco do Covid, peguei o drawdown do Bitcoin no Covid, peguei a subida do Bitcoin no Covid, peguei o drawdown desse último ano e no momento atual, ainda assim, em todas os portfólios, o Bitcoin ele ajudou no risco e não aumentou a volatilidade e não aumentou o drawdown. Pelo contrário, ele aumentou todas as métricas de forma positiva. Então, ele é um ativo extremamente essencial na carteira de todo investidor, no meu ponto de vista, e no meu ponto de portados técnicos. E repito, eu não fui desonesto de pegar o Bitcoin desde 2008, desde 2009, 2010, 2011, que seria ridículo, né? Não Uhum. seria fair, não seria justo. Uhum. Então, eu peguei ali, literalmente, antes de onde ocorreu toda aquela desgraceira mundial, né, de Uhum. Covid, de quedas de investimento e etc., para trazer uma análise real da situação do ativo aí frente a estresse e volatilidade e retorno e etc. E a gente trouxe esses dados aí para os assinantes, mostrando que quando você calcula esse percentual e ajusta o percentual, você só tem a ganhar.